Queridos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Por gentileza, todos os que trouxeram um exemplar das Sagradas Escrituras, abra por gentileza comigo na carta que fora escrita aos Hebreus. Carta que for escrita aos Hebreus, capítulo 1. Enquanto você procura, externar a Deus a minha gratidão por estar aqui a primeira vez neste local, louvar a vida pelo anjo desta igreja amada, seleta. E quando eu digo igreja, não digo templo, a igreja é o povo. Pastor Eliseu, toda sua família, um amigo particular, o mestre, professor, temos aprendido muito com ele, e eu creio que a igreja muito mais. E Deus abençoe toda a sua família, e cumprimentando ele, eu cumprimento todos os irmãos, os irmãos que residem aqui nesta residência. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Trago a paz da nossa igreja, nossos irmãos. Muitos não puderam estar, a minha esposa também, justificando a ausência da mesma. Ela está enferma, não pôde estar nesta noite, mas mandou um abraço para todos os irmãos, tá? Quem achou, diga: eu vou para o céu. E não achou, diga: espere que eu também quero ir. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, que diz assim, texto sagrado na minha versão: Deus, que várias vezes e diversas maneiras falou no passado aos pais pelos e nesses últimos dias falou-nos pelo seu, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Antes de você sentar, diga bem forte: quem é Jesus? Assente, por favor. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, eu serei bem rápido. Depois de tantas palavras maravilhosas aqui nesta noite, a gente poderia ir para casa tranquilamente, alimentado, porque nós ouvimos aqui nesta noite muitas palavras, muitas reflexões que encheram a minha alma. Mas, de forma litúrgica, nós temos esse também período dedicado à palavra de Deus. E dentro de poucos minutos eu quero rapidamente expressar ao seu coração uma palavra de Deus. Queridos, esse texto que ora lemos, ele está registrado na carta que foi escrita aos Hebreus. Essa carta é escrita por volta aproximadamente 62 a 68 depois de Cristo. Não se sabe ainda quem escreveu esta carta. Há muita discussão. Martinho Lutero sugeriu que fosse um homem sábio chamado Apolo. Clemente de Alexandria sugeriu que fosse o apóstolo Paulo. Tertuliano sugeriu Barnabé. Mas nós não encontramos nesta carta o nome de quem a endereçou, o nome de quem a escreveu. Se nós formos permear esta carta, nós vamos encontrar algumas evidências que poderíamos até dizer que seja de Paulo. Hebreus 10, 34 vai falar que ele estava preso, o autor dessa carta. Se nós formos ler o capítulo 13 e o versículo 23, ele vai expressar na pessoa de Timóteo da mesma forma que Paulo expressava em suas cartas.
Se você for para Hebreus 13, 25, você vai ver o autor desta carta finalizando a carta da mesma forma que Paulo. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. É uma característica de Paulo. Poderia até afirmar que fosse Paulo, se não fosse pelo capítulo 2, aonde diz no verso 3: como escaparemos nós de uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que o ouviram. O autor demonstra ter recebido o testemunho daqueles que ouviram diretamente de Jesus. Quem ouvia diretamente de Jesus eram os discípulos. Então existe uma grande discussão do autor desta carta, quem a escreveu. Só que já deu para perceber que o intuito do autor neotestamentário aqui não é colocar a sua identidade. A intenção do autor ao escrever a carta aos Hebreus não é revelar quem era ele, mas era revelar quem era Jesus. Os evangelhos de Marcos, Lucas, João, eles vão tratar acerca do ministério terreno de Jesus. Vão tratar acerca da pessoa de Jesus como homem. Mas Hebreus vai tratar acerca do ministério celestial de Jesus, os seus ofícios, e da pessoa de Jesus como Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Glória a Deus. O que eu acho mais interessante é que Cristo é o centro de toda a Bíblia, de toda a palavra. Eu quero falar nesta noite rapidamente sobre quem é Jesus. Aleluia. Ele é o centro, toda a Bíblia converge, tudo aponta para Cristo, porque Ele é o centro de toda a palavra. 66 livros, 1189 capítulos, mais de 31 mil versículos. Jesus é o centro de toda esta palavra. Glória a Deus. Se você é leitor da Bíblia, você vai começar a ler e em determinado momento você vai tropeçar em Jesus em algum pedaço do caminho da leitura, porque Ele está lá, seja de forma direta, seja indireta, seja simbólica, seja profética, mas Cristo está lá. Vamos ver se Jesus está. Para Noé, Ele é a arca da salvação. Para Abraão, Jesus, Ele é aquele animal que morreu no lugar de Isaac, a representação de Cristo. Para Moisés, Ele é a rocha que brotou a água para o povo beber. Se nós for para o santuário, que era dividido em 3 espaços, nós vamos entender que lá dentro também aponta para Cristo. Porque lá no santuário tinha um altar do holocausto, onde colocava cordeiro. Porque Cristo é o cordeiro que foi morto por nós. Lá também tinha a pia de bronze, que era onde o sacerdote lavava as mãos. Porque Cristo é a água da vida, a água que nos lava, Ele nos limpa. E nós somos limpos pela palavra que Ele tem nos falado, Ele tem nos entregado. Lá também tinha a mesa dos pães, aonde o sacerdote alimentava, porque Cristo, Ele é o pão da vida. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Mas lá também tinha o incensário, que é onde Jesus, Ele roga por cada um de nós. Também tinha o candelabro, porque Jesus é a luz do mundo. Lá também tinha a arca, que interessante, era de ouro por dentro e também de madeira, 100% ouro, 100% madeira. Madeira representa a humanidade de Jesus. O ouro representa a divindade de Jesus. E se nós for para dentro da arca, fica ainda mais sério. Porque dentro da arca tinha o maná, que é o pão que desceu do céu. Porque ele diz, vocês comeu o maná de Moisés e quem comeu vai morrer. Mas quem comer do pão que desceu do céu, come, mas não vai morrer, vai ter a vida eterna. Lá também tinha a vara de amendoeira, que representava o sacerdócio, porque Hebreus 4,14 diz que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Mas lá também tinha a lei, porque foi lido aqui, Ele é o verbo, oh glória. Quantos estão entendendo esta palavra? E podem glorificar a Jesus. Jesus, Ele é Deus sem deixar de ser homem.
E ele é homem sem deixar de ser Deus. Como Jesus é homem sem deixar de ser Deus. E como ele é Deus sem deixar de ser homem. Muito simples. Como homem, Jesus tem fome, sim ou não? Sim ou não? Sim. Como homem, Jesus tem fome. Mas como Deus, ele multiplica 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Como um homem, Jesus tem sede, sim ou não? Como um homem, Jesus tem sede, chega na beira de um poço para uma samaritana e diz: me dá água porque eu tenho sede. Mas como Deus, ele diz: eu posso te dar uma água que você nunca mais terá sede, porque ele é a água da vida. Como homem, Jesus chora a morte de Lázaro, porque ele era homem, tinha sentimentos, e ele chora 4 dias que Lázaro estava morto. Para a medicina, o Instituto Médico Legal diz que a partir do 3º dia o corpo entra em estado de putrefação. Não tem mais jeito ali naquele momento. O que resta ali é apenas enterrar. Mas no 4º dia Jesus chegou lá. Como homem ele chora, mas como Deus ele diz: Lázaro, vem para fora. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vem para fora, porque ele é Deus sem deixar de ser homem, e ele é homem sem deixar de ser Deus. Porque como homem, Jesus tem sono, deita na proa do barco e dorme. Mas quando o mar se agita, a tempestade se levanta, Jesus também se levanta como Deus e diz: acalma vento, cessa-te mar. Você não entendeu, mas eu vou melhorar aqui nesta noite, glória. Porque eu estou pregando do Jesus que nós servimos, que nós cremos. Porque como homem, ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas como Deus, ele vai vir num cavalo branco, glória. Quem crê nesta palavra? Como homem, pega o meu Jesus, amarram, levam Jesus. Como homem, chicotiam ele com chicotes que tinham em suas pontas de ossos, chumbos, que dilaceravam as suas costas a cada chicotada. Como homem, ele carrega uma cruz, um pedaço de uma cruz, que tinha cerca de 130 quilos, até o Monte Caveira, Gólgota. Como homem, ele entrega o seu espírito. Mas como Deus, ao 3º dia, ele ressuscitou, está vivo para a glória de Deus Pai. Jesus, fala para quem está do seu lado: meu Jesus está vivo. O Jesus que nós servimos, ele está vivo, glória a Deus. Essa doutrina da ressurreição não pode ser pregada no islamismo, porque o profeta Maomé não ressuscitou. Essa doutrina da ressurreição, pastor Israel, não pode ser pregada no budismo, porque Siddhartha Gautama ou Buda morreu e não ressuscitou. Essa doutrina que nós pregamos da ressurreição não pode ser pregada na maçonaria, porque James Henderson não ressuscitou. Não pode ser pregada no espiritismo, porque Allan Kardec não ressuscitou. Não pode ser pregado na Umbanda, na Quimbanda, porque Zélio Fernandino de Moraes não ressuscitou. Não pode ser pregado nas testemunhas, porque Charles Taze Russell não ressuscitou. Mas nós pregamos no Evangelho, porque o Jesus do Evangelho morreu, mas ele está vivo para sempre. Quantos podem adorar esse Jesus? Ele está vivo para todos sempre. Amém. Quem é Jesus? O objetivo principal desta carta não é apenas, oh glória, falar de Jesus. Até porque as pessoas que recebem esta carta, eles já sabiam quem era Jesus e até estavam com a sua fé estabelecida em Jesus. Porém, o povo hebreu é um povo, nesta ocasião, que ainda estava com os pensamentos voltados às cerimônias da lei e na pessoa de Moisés. Então o escritor neotestamentário vem pisar na ferida. Ele vem mostrar de fato quem é Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ele não começa a carta falando de si. Ele não começa falando a carta, até porque o objetivo dela não é falar de seu escritor, mas era falar quem de fato era Jesus. Você não vai achar o nome do autor nesta carta, porque quando a intenção é falar de Jesus, o nosso nome não aparece. Vou falar de novo porque alguém está dormindo. Se a intenção é pregar Jesus, o nosso nome não aparece. O que eu mais vejo hoje em dia é muita gente utilizando do nome pregar Jesus,
mas passa 30 minutos falando da onde veio, para onde foi, da onde vai, o que tem, qual é a marca do carro, qual é a marca do terno. A marca do meu terno não tem poder de salvar ninguém. O meu diploma não tem poder de salvar ninguém. A marca do meu carro não tem poder de salvar ninguém. O meu anel não tem poder de salvar ninguém. Mas se tem algo que pode salvar alguém, é Jesus que nós estamos pregando aqui. Ele sim pode salvar. Ele sim pode transformar a sua vida. Ele sim pode tirar você dessa depressão. Ele sim, você que está me ouvindo da tua casa, Ele sim pode tirar você desse problema. Ele sim pode tirar você desta opressão. Ele sim pode libertar teu filho. Ele sim pode libertar teu marido. Este Jesus que nós estamos pregando. A maior necessidade da igreja não é conhecer mais sobre os homens, mas é conhecer mais sobre Cristo Jesus. O objetivo desta carta não é provar para os seus remetentes que Jesus, o filho de Maria, era o Messias. Não, porque quem estava recebendo esta carta já cria em Jesus, o Messias. Porém ainda estavam apegados nas cerimônias da lei e na pessoa de Moisés. E o escritor vai mostrar em 3 linhas bíblicas. Quantas linhas? Quantas linhas? Vai mostrar em 3 linhas bíblicas que Jesus, primeiro, é maior do que a lei. Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que os anjos. E Jesus é maior do que Moisés. E aqui vai pisar na ferida do hebreu, porque para o hebreu Moisés é referência máxima de profeta. Mas aí o escritor neotestamentário vem rasgando tudo com a primeira linha, dizendo: olha, este Jesus que passou entre vocês, este Jesus que vocês creram nele, ele não é apenas Jesus, filho de Maria, não é apenas o Messias, o Salvador. Este Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Porque a primeira linha que ele vai dizer é: quem é Jesus em relação ao Pai? Aleluia. Quem é Jesus em relação a Deus? Se você tiver com a Bíblia aberta, no primeiro versículo vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado através dos profetas, de muitas maneiras pelos pais, aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu. Então, em relação ao Pai, Jesus é o. Quem está comigo, irmão? Jesus é o. Ele está me dizendo: esse Jesus que passou entre vocês, em relação ao Deus Pai, ele é o Deus Filho. Oh glória! Ele estava dizendo: Deus falou por sonho, Deus falou por visões, Deus falou usando profetas, Deus falou pelos anjos, mas agora Deus enviou o seu Filho. Os profetas carregavam a mensagem, Jesus era a mensagem. Os profetas apontavam para a luz, Jesus era a luz. Os profetas anunciavam o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Moisés trouxe a lei, foi lido aqui, mas Jesus trouxe a graça, trouxe a verdade. Deus não enviou uma mensagem, ele enviou o seu próprio Filho. Glória a Deus, aleluia. Jesus enviou o seu próprio Filho, porque em relação ao Pai, Jesus é o Filho. Mateus capítulo 4, o diabo já estava na expectativa de aparecer o menino da promessa do Gênesis. Quem sabe quando nasceu Moisés, ele diz: é esse aí, é o menino da promessa. Mas Moisés peca, não é o Messias da promessa. Quem sabe quando surgiu Davi, segundo o coração de Deus, o diabo olhou e diz: é esse aí, o menino da promessa. Mas Davi peca, não podia ser Davi. Quem sabe quando surgiu Elias, fez fogo cair do céu, mas Elias também tinha pecado. Para fechar a conta, Paulo escreveu dizendo: todos pecaram, não há ninguém que não tenha pecado. Aí lá vai o Messias, Jesus, em Mateus 4. O diabo quer tirar prova para saber se ele era o Filho de Deus, para saber se era o Messias. E ele vai dizer assim: se tu é o Filho de Deus, me dá uma prova. Eu quero saber se tu é o Filho. Me prova se tu é o Filho de Deus. Transforma a pedra em pão. Mas Jesus não prova nada para o diabo. Por quê, pastor? Porque um capítulo atrás, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer o seguinte: que quando Jesus se apresenta no Jordão, repita, Jordão.
Mais forte, Jordão, para nós finalizar. Jesus se apresenta no Jordão, e a etimologia da palavra Jordão é aquele que desce. Aleluia. Quando Jesus desce, a Bíblia diz, o céu se abre. Segundo, quando Jesus desce, Deus fala, esse aí é o meu filho amado, em quem me comprazo. Terceiro, quando Jesus desce, aleluia, o Espírito Santo desce sobre ele e pousa sobre ele. Oh glória, aleluia. Jesus, aleluia, quando ele olha para o diabo, e o diabo dizendo, se tu é filho de Deus, prova. Jesus não prova nada, porque eu não preciso provar para o diabo aquilo que Deus já falou. Oh glória, ao teu respeito. Não se preocupe em provar nada para ninguém daquilo que Deus sabe que você é. Fala para quem está do teu lado, o céu te conhece. Fala para ele, o céu te conhece. Porque tem muita gente que se preocupa em mostrar, se preocupa em aparecer. Você não precisa provar nada para ninguém, porque o céu te conhece. Quero encerrar em 5 minutos. Aleluia. Jesus, em relação ao Pai, Ele é o Filho. A segunda linha que o escritor neotestamentário vai mostrar é que quem é Jesus em relação à criação, oh glória. Quem é Jesus em relação à criação? E está lá no Hebreus capítulo 1, verso 2. Diz assim, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem também fez o mundo, oh glória. Ele não é só criador de todas as coisas. O escritor neotestamentário está dizendo, ele não é só o criador, mas ele também é herdeiro de todas as coisas, oh glória. Oh glória ao meu Jesus. A ciência luta para tirar o mérito da criação da mão de Jesus, mas Jesus, ele é mestre em todas as obras, porque ele criou a astronomia, porque Salmo 147, ele chama todas as estrelas pelo seu nome. Ele criou a geologia, porque ele é a rocha que brota água, e Pedro vai dizer que ele é a pedra. Jesus criou a oftalmologia, porque ele deu vista ao cego. Jesus criou a laringologia, porque ele deu a audição para o surdo. Jesus criou a fonoaudiologia, porque ele deu fala para o mundo. Jesus criou a química, porque ele transformou água em vinho. Jesus criou a matemática, porque ele pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou para mais de 5.000 e ainda sobrou uma padaria, uma peixaria. Jesus criou a física, porque ele andou por cima das águas e ele subiu para o céu levitando, oh glória. Jesus criou a história, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início, ele é o meio e ele é o final. Pastor, eu não estou entendendo. Tu vai entender agora. Para o médico, Jesus é o remédio infalível. Para o eletricista, Jesus é a luz do mundo. Para o jardineiro, Jesus é a rosa de Saron. Aleluia. Para o advogado, Jesus é a perfeita justiça. Para o pedreiro, Jesus é a pedra angular. Você não está entendendo? Então eu vou melhorar. Jesus é aquilo que você precisa aqui hoje. Se você precisa de perdão, Jesus está aqui para te perdoar. Se você precisa de cura, Jesus está aqui para te curar. Se você precisa de salvação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Ele está aqui nesta noite para te dar esta salvação. Quem está entendendo diz amém. Ele é herdeiro de todas as coisas. Deram as matas virgens para Oxóssi, deram os oceanos para Iemanjá, deram o dia 1º de abril para Satanás, o dia da mentira, deram as crianças para Cosme e Damião, deram o dia 25 de dezembro para o Papai Noel, deram o dia 23 de abril para São Jorge, mas no Salmo 24 Jesus está olhando lá de cima e dizendo, eu não dei nada para ninguém, minha é a terra e toda a sua plenitude, e todos os que habitam nela são meus. Se você tivesse entendido, tinha dado glória, porque é Jesus dizendo, teu filho não é do diabo, a tua filha não está na mão de Satanás, a tua história não está na mão do diabo, aquilo que é teu está na mão de Jesus. Tua casa está na mão de Jesus, teu filho está na mão de Cristo, teu marido está na mão de Cristo. E se isso é verdade, levante as mãos e dê glória para Jesus. Herdeiro de todas as coisas.
Fique de pé, por gentileza, para nós finalizarmos. Glória a Jesus. Santo é o nome. Glórias ao teu A primeira linha que o escritor vai mostrar é quem é Jesus em relação a Deus. Ele é o... A segunda a linha que ele vai mostrar é quem é Jesus em relação à criação. Em relação à criação, ele é criador e herdeiro de todas as coisas. Mas aqui está o ponto-chave desta mensagem, a terceira linha. Quem é Jesus em relação a nós? É aqui que eu compreendo e é aqui que eu concluo esta mensagem, porque a terceira linha que o escritor neotestamentário vai trazer para aquela igreja. Ele vai dizer, em relação a nós, está no texto, oh glória. Falou-nos antigamente aos pais pelos profetas, mas falou-nos hoje pelo seu Filho. Ele vai dizer assim, que ele fez, aleluia, por si mesmo a justificação de nossos pecados. E ele vai dizer assim, ele assentou à destra do Pai nas alturas. Ou seja, em relação a nós, primeiro, Jesus é profeta. Repita, profeta. Não, Jesus não é profeta. Ele é o profeta. Ele é maior do que Isaías, Jeremias, maior do que Amós. Ele é maior do que todos os profetas. E para fechar a conta, ele é maior do que Moisés. Quando o escritor fala isso, ele vai deixar claro lá no versículo, capítulo 3, dizendo assim, olha, Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas o Jesus que pisou aí entre vocês, ele é digno de maior glória do que Moisés. Ele está dizendo, Jesus é o profeta, mas não só o profeta, Jesus é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E não só Senhor dos senhores. Glória a Deus. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. E para finalizar, já fechei minha Bíblia. Deus. Em relação a nós, Jesus é sacerdote. Repita, sacerdote. Sacerdote. Mais forte, sacerdote. Sacerdote. Ele vai dizer assim, ele fez por si mesmo a justificação de nossos pecados. Aonde foi isso, pastor? Foi lá na cruz do Calvário. Porque se você conhece Bíblia, e nós vamos orar agora, você sabe que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele entraria às 3 horas da tarde, a hora nona, dentro do templo, para sacrificar pelo pecado do povo. Engraçado que Mateus 24, do 42 a seguir, vai dizer que às 3 horas da tarde, a hora nona, justamente a hora que o sacerdote sacrificaria, Jesus está na cruz do Calvário, de braços abertos. E a Bíblia vai dizer que ele vai fazer a maior declaração da história. A maior declaração da história não foi, aleluia, em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I declarou independência ou morte. Não foi esta a maior declaração. A maior declaração da história da humanidade não foi em 1914, quando se declarou a Primeira Guerra Mundial, nem em 1945, quando se declarou o final da Segunda Guerra. A maior declaração da humanidade não foi em 1888, quando a princesa então Isabel assinou a maior declaração, segundo eles, da história, declarando os escravos no Brasil livre. Não foi esta a maior declaração, até porque os escravos continuaram presos em seus pecados e delitos, mas a maior declaração da história foi na cruz. Tetelestai, está pago, porque lá na cruz Jesus livrou toda a humanidade do jugo do pecado. Glória a Deus por isso. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque por um homem só entrou o pecado, mas também por um homem só entrou a justiça, a justificação, Jesus Cristo. Ore comigo. Jesus de Nazaré, obrigado por esta palavra. Deus, que o teu povo saia daqui nesta noite edificado, sabendo que o Senhor Jesus é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo que esta igreja precisa. Esta mensagem, ela começa com uma pergunta: quem é Jesus? Se perguntasse para Barrabás quem era Jesus, foi um coitado que morreu no lugar dele. Se perguntasse para os soldados quem era Jesus, eles diriam: foi um dos que nós mais massacramos. Se perguntasse para os fariseus quem era Jesus, eles diriam: é um impostor e um blasfemo. Mas eu creio que se perguntasse para o ladrão da segunda cruz ao lado, eu com certeza ele diria:
queria foi aquele que disse para mim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu tenho certeza que se perguntar para cada pessoa que está aqui nesse culto, eles vão dizer que Jesus é aquele que morreu por nós e perdoa os nossos pecados. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe esta vizinhança, e que cada pessoa que esteja ouvindo a minha voz seja abençoado e seja salvo por Cristo, para a glória de Deus Pai.